O bate-papo sobre saúde esta semana é com o Dr. Diego Moraes, psicólogo da Clínica Medfísio, que está aqui toda semana atendendo a nossa população. E a gente já inicia a conversa com um assunto muito atual, são as doenças da mente. Fala para a gente um pouquinho desse tratamento que é tão importante hoje em dia. Sim, a saúde mental ou falando também da questão de adoecimento mental, é uma situação que hoje se tornou cada vez mais popular, mais conscientizado, e que a gente precisa sempre mais conscientizar a população da importância de cuidar da mente, de cuidar das emoções, de cuidar dos nossos pensamentos, cuidar também dos nossos vínculos afetivos. Isso é muito importante, porque também todos nós somos passíveis a este adoecimento. E a doença mental, ela tem uma peculiaridade, a gente não vê, a gente não vê uma ferida, quer dizer, a gente vê uma ferida, a gente vê um corte, a gente vê um membro fraturado, mas a doença mental a gente costuma não ver, mas a gente sente. E quem sente sabe o que passa, por isso que também é importante dar escuta e dar atenção a esta pessoa que está se queixando, que está se demandando um transtorno, um adoecimento, um sofrimento que ele não está conseguindo dar conta. A gente precisa escutar, apoiar e encaminhar, acolher também. E não dizer que isso é teatro, dizer que isso é frescura, ou seja, não legitimizar aquela dor, não acolher aquela dor e não torná-la no sentido de ser acolhida também. E de ser cuidada, tratada, acompanhada. Também, já que a gente está falando do processo de adoecimento mental, existem os serviços de saúde mental, que estão aqui na cidade, espalhada tanto na rede privada quanto na rede pública, e é importante a gente saber para onde caminhar nesses momentos de dor, nesses momentos de crise psicológica que acontece, e por conta da falta de informação, alguns familiares ou amigos não sabem para onde levar ou para onde direcionar, ou o que fazer com aquele sujeito, com aquele amigo, com aquele membro da família que está passando por um estado de crise psicológica. Como nós informamos, fala-se muito hoje em saúde mental, dos cuidados, da preocupação. Isso deve-se ao número de casos que aumentou, ao diagnóstico. Hoje está mais fácil identificar, as pessoas têm mais consciência hoje de procurar o profissional da área. Nós temos alguns avanços, A ciência avançou no sentido do conhecimento dos processos mentais e do seu adoecimento, como também na proposta terapêutica, ou seja, no tratamento, no acompanhamento dos transtornos mentais, tentando promover e promovendo saúde mental. Então, a ciência avançou nesse sentido, tanto na eficácia do tratamento, de técnicas, intervenção ou também no uso de medicamento, como também a população passou a ter mais conhecimento dessa importância, que aí é um processo de psicoeducação que também tem crescido bastante, de conscientização, e o que a gente está fazendo hoje também é um fator importante de conscientização da nossa população, da importância dos cuidados mentais. Por outro lado, além desses avanços, o serviço também cresceu, mais pessoas também passaram a procurar, E isso favorece com que a gente tenha essa impressão de que parece que a população está mais adoecida, mas também as pessoas estão procurando cada vez mais esse serviço, e isso é muito bom, porque é um sofrimento e é um adoecimento que não está sendo mais negligenciado. Ainda existe uma parcela da população, por conta da falta de informação, de incentivo e também de apoio, que acaba negligenciando ou não sabendo para onde recorrer. Por outro lado, existe sim esse crescimento, e isso é muito importante, isso a gente se alegra também, porque adoecimento mental tem tratamento, a pessoa pode se restabelecer, ela pode voltar a ter a sua vida normal, com qualidade de vida, com bem-estar, com funcionalidade, só que precisa ter o acompanhamento. A gente vive numa sociedade onde a cobrança por resultados, o imediatismo em algumas situações é muito grande. A juventude, os adolescentes são os que sofrem mais até com esse vazio existencial. Estamos saindo também de um período de pandemia. Então, são assuntos que forçam, que tornam ainda mais evidente a necessidade de ter cuidados com a saúde mental, doutor?
Exatamente. Você falou 3 pontos importantes: a exigência social, um sentimento de vazio existencial e este êxito, né, que a adolescência tem que ter. Assim, a gente percebe hoje um grau de ansiedade muito grande do nosso adolescente na escola, em sala de aula, quando é período de prova, quando é período de avaliação, coisa que mudou. Antigamente parece que não havia essa ansiedade tão grande diante do processo avaliativo. Existe uma cobrança da sociedade para que as pessoas tenham êxito, elas sejam felizes sempre. E isso é um pouco arriscado, porque a tristeza, o sofrimento, a infelicidade, ela faz parte da vida, a gente precisa viver. A gente precisa passar por essas emoções também. Agora, passar com autogerenciamento, passar com consciência, passar com liberdade, vivenciá-las com responsabilidade também, mas não tem como retirar o sofrimento da vida. Então, quando a gente está numa sociedade onde nega a possibilidade de sofrer, onde nega a capacidade de sofrer, a gente também pode inabilitar os seus cidadãos desta capacidade que é uma oportunidade também que o ser humano tem de crescimento. O ser humano cresce em bem-estar, o ser humano cresce em estado de felicidade, o ser humano cresce em estado de proteção social e de proteção de segurança social, segurança econômica e segurança política, mas o ser humano também cresce numa realidade adversa, numa realidade de desafio, numa realidade de sofrimento. Também cresce, O ser humano ele tem essa potencialidade de transformar as realidades e os seus condicionamentos, o seu estado, em um enriquecimento interior muito grande. E a gente precisa falar sobre isso, porque parece que a tristeza ela é logo patologizada, logo ela precisa ser medicada, logo ela precisa ser curada e superada. Não. Existe um tempo também para a gente vivenciar tudo isso, para a gente sentir tudo isso, para a gente poder organizar as coisas interiores quando a gente fala do aspecto da tristeza, Agora, essa cobrança pode gerar uma situação de frustração, por exemplo. Quem não conseguiu ter o êxito que a sociedade pede, ela pode, de repente, ter uma experiência de frustração. Pode ter uma experiência de uma visão negativa de si, isso pode proporcionar, pode levar a um quadro depressivo, por exemplo. Ou pode levar a um quadro de ansiedade, porque ele vai tentar se tensionar para poder dar respostas a uma demanda social que muitas vezes não diz respeito à subjetividade dele, muitas vezes não diz respeito até mesmo um projeto de vida, a concepção de vida que ele tem. Pode ser que o objetivo na vida dele seja outro e não somente aquele que está sendo estabelecido ou que é padronizado numa estrutura social. E aí pode gerar, sim, alguns quadros de estresse, de tensão, de ansiedade e também um quadro de depressão e de vazio, como você falou. Muito obrigado, doutor Diego Moraes, recebendo a gente seu consultório nesta semana na Clínica Medfísio. Só para quem está em casa acompanhando a gente, como é que faz para conversar com o senhor aqui no consultório? Bom, eu estou aqui às quartas, quintas e sextas-feiras, em alguns horários específicos. Aí é importante ligar aqui para a Clínica Medfísio e entrar em contato e agendar a consulta. A gente tem aqui uma recepção muito qualificada para poder receber e estar agendando e gerenciando aí essa consulta comigo.